O direito entra em pauta a partir de agora aqui no Conexão RS. Roda a vinheta. O plenário do Senado aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff por 61 votos a 20. O resultado foi proclamado pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Este é o assunto, a partir de agora, no Espaço Direito em Pauta, capitaneado pelo professor Paulo Regis Rosa da Silva, que está conosco e apresenta os nossos convidados. Boa noite, professor. Bem, boa noite aos convidados. Boa noite a todos. Sempre uma alegria retomar aqui nas quintas-feiras o Direito em Pauta. Nós hoje vamos tratar de um tema muito polêmico, né? Nós temos a presença do professor Onélio Soares dos Santos, que é professor de Direito Constitucional da nossa unidade de Guaíba, do curso de Direito de Guaíba. E também nos acompanha o professor Everton dos Santos, que é professor de Ciências Políticas no curso de Gestão Pública aqui do Campo de Canoas. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigado, boa noite. Nós gostaríamos de ouvir inicialmente o professor Everton, tá? Como é que nós deveremos analisar, professor Everton, o cenário do Brasil nesse momento em que nós estamos atravessando uma decisão do Senado que culminou no impeachment? Bom, na verdade, o impeachment da presidente ele é um indicador, né, um indicativo da fragilidade da Eu vou pedir a democracia gentileza, brasileira. professora, tivemos um pequeno problema técnico. Isso. Aqui. Exatamente. Então, na verdade, o processo de impeachment, né, que a gente assistiu ontem, né, é um indicador da fragilidade da democracia brasileira, né? Se nós dermos um olhar, né, para o final do século XX, início do século XXI, nós vamos ver que depois do processo de redemocratização, houve um sistemático pedido de impeachment de todos os presidentes eleitos. Houve um pedido de impeachment por parte, né, de setores, enfim, da sociedade, levado a cabo no Congresso, né? Se nós olharmos o primeiro deles, o Collor, terminou impeachmentado, mas depois, na sequência, mesmo Itamar Franco, por exemplo, teve 2 pedidos de impeachment, e na sequência, o próprio governo Fernando Henrique Cardoso I, Fernando Henrique Cardoso II, Lula I, Lula II, Dilma I, configurando agora Dilma II, ela acaba sendo impeachmentada. Então, no Brasil, o estatuto do impeachment ele é usado muito mais como recall do que propriamente daquilo que a Constituição estabelece exatamente, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente faz testes de correlação, é muito forte a relação que existe entre a popularidade em queda do presidente e pedidos de impeachment. Quanto maior a impopularidade do presidente, quanto maior as somas de avaliações de ruim ou péssimo, maiores são os pedidos de impeachment. Então, há uma correlação forte. Isso eu estou falando do ponto de vista estatístico, né? E os 2 presidentes que atingem o maior nível de rejeição, de ruim ou péssimo, foram o Collor, em 92, e a presidente Dilma agora. Os 2 chegaram a patamares acima de 60 pontos percentuais de pessoas que responderam que o seu governo era ruim ou péssimo. E isso leva esses governos a entrarem numa zona cinzenta de queda. A partir de 60 pontos percentuais, a gente pode dizer que o governo entra em estado digamos assim, de queda livre, né? À medida em que sobem a rejeição, aumentam os pedidos de impeachment. Então, Eu vou, antes de passar para o professor Onélio, pegar esse gancho, porque eu vinha refletindo isso no carro, né, ouvindo as notícias, pensando, professor, politicamente falando, não agora juridicamente, Sim. se isso não passa a ser agora um instrumento de avaliação e determinação, ainda com o professor Everton, da gestão mesmo de um político. Só deixa eu complementar para o professor Everton nos ajudar nesse debate. Tem razão quando ele faz essa constatação de diagnóstico por baixa popularidade, mas nós também, na história recente do país, tivemos uma grande rejeição do governo Fernando Henrique, né, onde atingiu índices de rejeição muito altos, mas que não combinou esse índice de rejeição com um desapoio, se podemos usar essa palavra, do Congresso Nacional. E, portanto, embora os pedidos de impeachment apresentados não prosperaram dentro do Congresso, porque teve o talento ou a habilidade, né, de controlar... Habilidade política ali de controlar. Os 2 presidentes que chegaram ao impeachment, né, ou sofreram impeachment, e o Collor pelas peculiaridades, inclusive, da inovação do Congresso, já naquela época que
determina impedimento de um ex-presidente, ele não era mais presidente no ato da decisão pela sua renúncia, e a presidente Dilma, que também é levada ao impeachment num mandato no qual ela não tem nenhuma situação autorizadora, mas influenciada por situação do seu mandato anterior, porque o embasamento é de atos praticados em relação a 2014, encerrado o seu mandato, portanto. E daí não vamos entrar na discussão se sim ou não e tal. Mas o que une esses dois presidentes que vão ao impeachment, né, ou sofrem impeachment, é esta combinação que o professor chama a atenção, de uma baixa popularidade, agregado aí com uma crise econômica severa do país, né, e uma falta de capacidade na política de articulação frente ao Congresso Nacional. A minha pergunta então seria se a partir de agora a gente vem ao encontro, né, do que eu estava perguntando, porque na medida que a gente tem essa exceção do que parece que pode se tornar uma regra, à medida em que agora a gente tem esse precedente, vou usar esse termo que se usa dentro do juridiquês, mas esse precedente político agora. A partir de um próximo presidente, baixa popularidade, crise econômica, já se vai levantar o impeachment como um instrumento. Claro, claro. Não, na verdade, é exatamente essa questão, né? Corroborando também o que o professor havia dito, né? Essa queda de popularidade, na verdade, do presidente está vinculada justamente à queda do PIB. Né? Então, se nós olharmos, por exemplo, dermos um voo no século XX, nós vamos ver que as grandes quedas de PIB elas estão relacionadas a rupturas institucionais, por exemplo. Né? No século XX, em 29, por exemplo, a crise dos anos 30, né? Tu vai olhar lá depois dos anos 40, quer dizer, tem a crise do petróleo. Em cada momento de crise, quando tu está num governo autoritário, você tem uma ruptura institucional. Né? No caso do Collor, de fato, é a queda do PIB. Né? Porque, como eu tinha dito antes, né, que há uma correlação forte entre avaliação, né, e pedidos de impeachment, também se nós olharmos para o PIB, e eu fiz esse teste, né, pegando do Collor para cá e fazendo um teste de correlação com o PIB e pedidos de impeachment, a correlação aparece muito mais forte quando tu coloca o PIB do que quando se coloca, por exemplo, a avaliação do governo, o que corrobora a tese segundo a qual são a variável econômica é a principal variável que derruba a presidência. Sim. Perfeito. A questão é que nós estamos num país que não temos uma democracia consolidada. Em países consolidados, esta queda não apeia um presidente, não cai o presidente. Mas aqui no Brasil é muito comum, né, que essa queda caia. Então, a tua pergunta, né, seria, bom, e agora, o que acontece com o Temer? Depende. Se a economia continuar na sua piora, com aumento de desemprego e se deteriorando, e as avaliações de negativa, né, do presidente, de ruim ou péssimo, continuar aumentando, possivelmente o presidente vai entrar nessa zona cinzenta, né, que é o pedido de impeachment. Aliás, já tem pedido de impeachment contra o presidente Temer. Professor Onélio, vamos a um cenário. Professor Hélio Bicudo, professor Miguel Reale, juristas de grande renome nacional e internacional, entendem que houve pedaladas fiscais. Dalmo Dallari, outro jurista de reconhecimento nacional, diz que não houve prejuízo ao erário, e, portanto, que não caracterizou crime de responsabilidade fiscal. Como é que o senhor interpreta isso, sob o aspecto eminentemente jurídico? Professor, a questão do crime de responsabilidade, ele tem uma definição, né, no nosso texto constitucional e que cumpre um papel de limitação do Poder Executivo, assentando exatamente a teoria dos pesos e contrapesos, né, a partir da Revolução Francesa e na sua primeira experiência na Constituição americana, antes mesmo da própria Revolução Francesa, nós estabelecemos governos republicanos assentados em 3 poderes e esses poderes independentes e harmônicos, onde um não é fiscalizando o outro de maneira que nenhum se sobrepõe. O Instituto do Impeachment responde a isso, né? Não permitir que o executivo, primeiro magistrado, o responsável por arrecadação, gastos e distribuição de receita e prestação de serviço à população, não se arvore ou oprima nem a população nem os outros poderes. E a Constituição ela é clara quando ela faz a identificação de quais são os itens ou quais são os tipos ou possibilidades de enquadramento em crime de responsabilidade, mas ela não faz o detalhamento e joga para uma legislação infraconstitucional, né, para uma regulamentação. E a lei que regulamenta é uma lei dos anos 50, recepcionada pelas nossas cartas, e que também não traz esse detalhamento. O que faz com que, né, a decisão sobre a especificação do se houve ou não houve o crime, né, esteja também assentado nesta capacidade de articulação no campo político. Tanto é que o crime de responsabilidade fiscal
falamos aí como uma infração político-administrativa constitucional, né? Exatamente numa preservação das estruturas do próprio Estado ou preservação do bem comum. Logicamente que, sob o aspecto jurídico, nós não podemos ter um alargamento interpretativo, né, de acordo com o sabor da hora, né? Mas se nós fizéssemos a rigidez interpretativa aplicada à presidente Dilma, isso nós teríamos impedimento de todos os presidentes até aqui, dos governadores, prefeitos, etc., por um fator de prática orçamentária ou prática da administração orçamentária. Isso não justifica a tolerância, né? Mas só para a gente compreender isso dentro de um contexto assentado exatamente nisso que eu alertei aqui e provoquei o professor, no sentido da desarticulação do apoio e da tolerância. Se nós pegarmos de novo numa relação muito próxima, né, com o presidente Lula, que enfrentou uma situação complicadíssima no seu primeiro mandato, o mensalão, né, o presidente Lula poderia ter todos os elementos para levá-lo também ao impedimento por crime de responsabilidade, porque, afinal de contas, foi na sua antessala, né, onde foi praticado, ou pelo menos assim, o processo, né, chegou o seu primeiro, entre aspas, primeiro-ministro e uma quantidade de assessores próximos e tal, ali envolvidos. E isso não chegou a abalar, tanto é que um dos apelidos aí colocado era Teflon, né? No presidente Lula nada pegava e tal. E o presidente Lula se reelege. E o presidente Lula chega ao final do seu segundo mandato elegendo uma sucessora e sai com um índice de aprovação próximo de 80%, ou próximo disso, não me lembro bem como é que é. Sim. Então, o que nós temos que ter presente numa discussão como essa, numa análise como esta, isso não é uma questão eminentemente jurídica, porque se nós formos analisar as questões jurídicas, nós teremos imprecisões, porque a lei, nem a Constituição, a nossa Carta Maior, o nosso acordo, e nem a lei regulamentadora estabelece, né, a exata dimensão ou descrição do tipo criminal, que, aliás, tem até uma inadequação nós chamarmos em crime de responsabilidade. Porque se nós fizermos um paralelo lá com o Código Penal, lá eu tenho uma tipificação. Sim. E daí eu especifico o que é que eu tenho que fazer para ser enquadrado naquela tipificação e ter, portanto, uma consequência. Aqui, na responsabilidade fiscal, nós ficamos nessa possibilidade, né, de um vento que sopra mais para cá ou mais para lá, e até mesmo da possibilidade de tolerância, né, ou aposta a partir de uma ampla base de sustentação. Professor, eu peço licença para que a gente possa ainda enfrentar uma questão jurídica. Por favor. Durante a decisão, o presidente que conduzia os trabalhos encaminhou a votação separando em dois blocos. Exatamente. O artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, foi seccionado. Na verdade, ele é um bloco unitário, ele é um bloco único. Aliás, a qualquer leitura que se faça, e nós, na antessala, já conversávamos sobre isso, tá? Até um acadêmico de direito que está já preparado para interpretar que a Constituição não estabelece, não disciplina dessa forma. Como que nós poderemos interpretar este encaminhamento? Ou seja, a presidente Dilma foi afastada do cargo, ok, mas ela ficou imune à sanção de ficar durante 8 anos inelegível. Isso é que caracteriza, por exemplo, o olhar político em si? Professor, o senhor sabe que desde ontem à noite, quando o Congresso Nacional presidido, né, o Senado da República, melhor dizendo, presidido pelo presidente do STF, Ricardo Lewandowski, determinou esse encaminhamento e decidiu sobre esse aspecto, eu estava em sala de aula e comecei a pensar e a raciocinar da dificuldade que terei, e eu e todos os meus colegas na área, em explicar ou dar continuidade, né, no estudo do direito constitucional, quando uma literalidade, né, um artigo que é literal, onde não há nenhuma exigência de maior conhecimento, desde que se seja alfabetizado. Ele é um monobloco. É um monobloco. Ele não comporta exatamente como o senhor disse, não é uma questão de interpretação da lei. Nós temos lá uma regra que diz, né, 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação. Isso é uma conjunção coordenativa. Sim. Isso é um aditivo.
Nós não temos aqui uma situação de caráter acessório, né? Ele é monolítico. Então, se decidiu por isso, a consequência também é esta. Porque se fizéssemos um raciocínio diferente, nós poderíamos chegar ao absurdo de não impede o presidente, mas eu inabilito nos direitos políticos. Sim. Poderia, porque se afinal de contas eu estou seccionando, né? E nós tivemos o Senado da República, com esta ação, ele exorbita a sua competência ou atropela o texto constitucional. Porque uma outra discussão que pode se fazer é: esta regra poderia ser mudada na Constituição? Acho que sim, penso que sim. Mas dentro de um procedimento de emenda, né, estabelecido por discussões em 2 turnos, 3/5 dos votos, cada uma das casas, bom, mudou-se a Constituição e estabelece uma outra regra. O presidente Mas não por uma Collor, ele decisão. não foi afastado porque ele renunciou. Mas Houve a decisão houve a decisão de ficar, de não 8 anos. Exatamente. É. E eu queria pegar o gancho, era justamente, eu ia fazer o contrário, começar no aspecto político para chegar, mas o professor deu o gancho. Nessa análise em cima do jurídico com a política. E aí pergunto para o professor Everton, isso foi uma manobra, dá para a gente caracterizar assim, dessa forma, para ajeitar, de certa forma, alguma coisa, porque gerou um constrangimento político muito grande. Claro, claro. Na verdade, sim, nós temos boas leis no Brasil. O problema é a cultura política, né, que não preenche adequadamente essas leis, como o professor mesmo coloca aqui, né? Na verdade, se faz esses atropelos. Sem dúvida nenhuma, foi um acordo, né, um ajuste de contas ali, né, entre Renan Calheiros, entre os próprios deputados que têm interesse, né, que futuramente, nas condenações, por exemplo, de uma Lava-Jato, que eles acabem saindo, se safando disto, né, e mantendo, portanto, os seus direitos políticos, né? Então, de forma muito clara, está ali, né, uma preservação do sistema político. Na verdade, essa gambiarra, digamos assim, institucional que o professor descreveu, na verdade, trata-se de um arranjo para salvaguardar o sistema político, né? Ou seja, os seus atores políticos que têm este envolvimento, né? Mas eu só queria colocar, em relação ao Fernando Collor e o Lula não caem porque a economia ajudou eles. O Lula viveu... desculpa. Fernando Henrique, exato. Fernando Henrique e o próprio Lula, né? O Lula viveu um céu de brigadeiro na economia. O Fernando Henrique, claro, em 99, ali, depois do final do seu governo, teve uma baixa, né? E, portanto, até depois o Lula vai substituí-lo. Mas essa dimensão é importante, né? Que haja uma combinação entre a questão do PIB, a questão da avaliação negativa e, obviamente, esse aspecto que o professor salientou também, essa articulação com o Congresso Nacional, que, aliás, a Dilma tem pouca, né, capacidade mais de articulação. Até eu diria para o telespectador menos avisado, a Dilma não tem, porque ela é exatamente aquilo que o eleitor queria que o político fosse, né, do ponto de vista de uma pessoa séria, técnica. Ela é isso. Não dada a esses conchavos, exatamente. conluios, O Fernando Henrique era um cara assim, o próprio... Lula é um cara também. Aliás, o Michel Temer, como vice-presidente, o papel dele era justamente desta articulação com o Congresso, porque ele é um homem do Congresso. Ele é um cara muito habilidoso para agora trazer as novas reformas que ele tem que fazer e o seu governo. Ele é muito habilidoso. Ele, na verdade, era esse sujeito, ou seja, o PT pegou e colocou a raposa, na verdade, dentro do galinheiro, né? Professor Everton, não haveria o cenário favorável para os governos anteriores, e por isso que neste governo aconteceu o encaminhamento ao impeachment? Essa é uma conclusão que nós podemos tirar? O que chama de tempestade perfeita, né? Ou seja, né, a economia caiu, a falta de articulação política, né, a avaliação do presidente, né, ou seja, uma série de fatores, uma série de variáveis. Um hábil negociador, né, na antessala. Na antessala, exatamente. Né? Então, na verdade, o PMDB sempre foi o fiel, né, da balança. Aliás, o PMDB sempre faz os seus vice-presidentes, né? Quer dizer, foi com o Sarney, né, com o Itamar Franco, né, que depois vai para o PMDB, e agora com o Temer. Né? Então, não é à toa, né, que o PMDB é um ator muito importante, né, um player. Bom, eu vou pedir licença aos nossos convidados e aos professores, né, emplacou 3 pés de música no Fantástico. Essa era a piada que estava rolando nas redes sociais. E a gente está vendo, então, o presidente Michel Temer e vamos acompanhar, vamos ouvir o que ele disse, especialmente se referindo a quem o chama de golpista. Palavras muito fortes. Vamos assistir. Nós não vamos levar ofensa para casa. Golpista é quem derruba a Constituição. À noite, Michel Temer... Bom, tá aí.
Frase forte, né? Fortíssima. 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 Bom, a gente está chegando aos nossos finalmente aqui, professor. Então vamos encaminhar. Já temos uma primeira conclusão inicial a respeito eu vou lhe da pedir questão licença, política. Vives. Por favor, professor. Eu gostaria, já no encaminhamento do encerramento, de fazer aqui um registro e um agradecimento ao diretor do campus de Guaíba, professor Marcelo, e também ao professor Josué, que é o coordenador do curso de Direito. Nesse processo de integração, campus de Canoas, campus de Gravataí, e assim nós vamos construindo o nosso direito, né, e colocando à disposição dos nossos telespectadores, não só professores da casa, mas professores da casa do campus de Canoas, mas de outros campos. Então, hoje aconteceu isso com a presença do professor Onélio. Então, queremos agradecer aos diretores. Professor. Por favor, faça um encaminhamento. Então, vamos fazer um encaminhamento. Já temos uma ideia sobre o que a política influencia, mas agora especificamente no direito, né? O que a gente pode imaginar. Eu chamar a atenção, destacar uma situação. Né? Todo o processo de impeachment da presidente Dilma, que nós levamos aí 1 ano e meio, o próximo disso, começou em dezembro do ano passado, quase 1 ano. Né? Isso. Dezembro do ano passado. E uma das justificativas afastando as paixões, né? Mas entre os seus apoiadores e seus opositores, é golpista, não é golpista, é golpe, por aí vai e tal. Uma das justificativas que também transitaram foi o que se chamou aí o conjunto da obra, né, em que pese que nada disso estava, ou a presidente, né, destituída tem algum envolvimento direto ou coisa parecida, também transitava pela necessidade de pacificação do país, encerrarmos, dar um outro passo, que ela tinha perdido as condições de conduzir esse processo e que o seu vice-presidente, Michel Temer, pela habilidade política e pelo apoio que conseguiu costurar, talvez assim se apresentasse. 2 propostas apareceram na mesa: o impedimento e a assunção do presidente, 3 propostas: a impugnação da chapa e, portanto, uma nova eleição, né, na regra constitucional. E a presidente, nos seus últimos movimentos, propondo aí a chamada de um plebiscito, né, para chamar uma nova eleição. Passou a primeira alternativa, o Congresso optou, não, nós vamos impedir a presidente. E o ato de impedimento, que já tem a fragilidade jurídica por todas as considerações dos apoiadores da presidente, né, faz com que isso ainda tenha continuidade agora no campo estritamente jurídico, porque essa discussão já está no Congresso Nacional. Na manhã de hoje, o advogado da presidente já apresentou seu primeiro mandado de segurança e está apontando que vai continuar apresentando outras ações, né, exatamente para reverter esta decisão. O que nos chama a atenção é que o STF até agora não se manifestou sobre o processo, salvo as questões de formalidade desse processo, lá numa questão sobre procedimentos que o presidente anterior da Câmara, Eduardo Cunha, e isso ele foi barrado, o STF disse, não, tem que seguir tal lei, que é a Lei 1079/50. E é preciso alertar, professor, me permita, a presença física do presidente da Corte Suprema não significa não legitima que tenha, de forma alguma. Evidente. Porque ele está cumprindo um papel institucional e não é magistrado ali. Né? É magistrado na acepção do termo. É uma exigência constitucional, ele que preside. É ele que preside, é um encargo aquilo ali. Né? O STF agora terá a chance de se manifestar e será provocado a se manifestar sobre mérito, onde vamos discutir. Houve crime ou não houve crime? Com todas as contradições e fragilidades, inclusive com a própria oposição dizendo, não houve crime. Já tem, isso está dito nos anais, em entrevistas, tudo. Né? O próprio TSU, o relator lá, o Gaúcho Nardes, o nosso aqui, que foi o relator das contas da presidente, também diz, não era uma coisa tão grave, tão séria. Também já disse isso. As contas da presidente foram à Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e foram aprovadas. Essas mesmas contas às quais se assentaram no impeachment, né, têm aprovação do Congresso Nacional. Os decretos que levaram também como justificadoras. É impressionante, né? Isso aqui nós poderíamos falar horas, né? Estamos chegando ao final. Também foi aprovado. Não, eu só quero chamar a atenção que isso não é uma discussão que se encerrou ontem. E é isso agora, eu tenho a impressão que nós teremos um imbróglio, uma disputa muito severa, e agora fora dessa questão das possibilidades da política, que não é uma ciência exata,
Professor, eu preciso e vamos interromper, porque tentar senão nós vamos chegar invadir o horário, o espaço do é próximo programa. E Mas tentar só para chegar a encerrar esse seu essa raciocínio, solução. dá para a gente esperar então que agora efetivamente sai da esfera política e entra agora realmente na esfera judicial mesmo este processo. Eu acho que isso vai Você acontecer. acha que essa é uma conclusão Tenho- magnífica que a gente sem pode dúvida, esperar sem agora dúvida. daqui para frente? Aliás, esse processo de judicialização da política é um outro indicador da fragilidade da democracia. Né? Se a gente não tem uma cultura Da política, incapacidade do Belas nosso Congresso de reflexões. apresentar solução. Sem dúvida. Aliás, cria problema, né? Porque Claro. o fato de seccionar fragiliza ainda mais o seu Perfeito. ato. E a Olha, sua ação. belas reflexões. Claro que foi corrido aqui, mas a gente fecha com essas ideias. Voltamos outro dia. Importantíssimo. Voltamos em uma outra oportunidade, não é? Sem dúvida. sem dúvida. Quinta-feira que vem tem de novo Espaço Direito em Muito pauta. obrigado, professores. Professores, Estamos à sejam disposição. bem-vindos, em especial um abraço Obrigado. para o campus, todos os campi da UBRA espalhados pelo Brasil, mas em especial ao de Guaíba. Levarei. Pode Leva esse abraço. Tá bem. Professor Everton também aqui conosco em Canoas. Muito obrigado. Professor Paulo Regis, até quinta que vem. Até quinta. Muito Até bem. quinta.